Saudações aos meus seguidores. O Brasil não será uma ditadura comunista. Pessoal, hoje, dia 5 de dezembro, foi a gota d'água. Nós estamos bastante, desanimados. Nós não podemos perder a esperança. Todo dia, toda hora é uma agressão, é um fato novo, é uma coisa terrível que estamos vivendo. É impossível viver num país assim. É uma esculhambação jurídica, uma ditadura comunista, onde um sujeito, uma pessoa, que não foi eleito por ninguém, tomou o Brasil de assalto e faz o que bem quer, o que bem entende, destrói o Estado de Direito, derruba perfis de redes sociais, de parlamentares, persegue até o presidente da República e seus apoiadores. É uma coisa nunca vista. Esse Xandão, ele faz o que bem quer com 215 milhões de pessoas, aproveita que todo mundo agora só quer saber da Copa do Mundo, da seleção, dos jogos, para fazer todo tipo de arbitrariedade, todos os dias, de madrugada, de noite. Eles sabem que fraudar as eleições para recolocar no poder da República o seu ladrão, a sua quadrilha de comunistas. Isso já era uma coisa previsível. E a culpa e a conivência de tudo isso é do Senado e da Câmara dos Deputados. É daquelas pessoas que nós elegemos e que não nos defendem. Todos têm o rabo preso e nada fazem para defender o povo que o elegeu. E todos eles são traidores da pátria, com raras exceções. Essas pessoas que estão sendo perseguidas são as exceções. São o pessoal da base, o pessoal conservador de direita ou bolsonarista, como eles dizem, né? O TSE contratou uma empresa chamada Partners Comunicações Integrada. É uma empresa que tinha uma parceria já, inclusive, com o PT, doou dinheiro para o PT em 2016, e essa empresa ela tem a finalidade de monitorar 24 horas por dia as redes sociais para o Alexandre de Moraes. Tudo que é descoberto vai para a mesa dele, e ele controla os cidadãos de todo o país. Ele é o grande irmão que controla tudo. Isso aí não é crime? Isso aí é crime. Bom, é preciso mudar um país, porque num Brasil como o de hoje, onde a justiça prende as pessoas porque se manifestam contra a tirania e solta bandidos condenados por corrupção, tem que haver uma mudança radical, né? Não é mais possível, nós não somos mais um país, isso não pode continuar desse jeito. Então, recentemente, a imprensa internacional repercutiu a fala do Elon Musk, aquele que é o dono do Twitter, sobre a eventual ação da plataforma para favorecer a esquerda nas eleições brasileiras. Isso foi uma coisa pública e notória, foi visível, que eles derrubavam dezenas de perfis de pessoas, eles censuravam pessoas, parlamentares principalmente. Após dizer que há uma suspeita de que o Twitter possa ter favorecido o aspecto jurídico da esquerda do Brasil durante as eleições, o Elon Musk passou a estampar nas manchetes de diversos jornais internacionais. E essa notícia se espalha, e corroborada com aquele, o argentino Sirimedo, aquele que ele tem demonstrado nas lives deles, tudo que foi levantado com a perícia, com a auditoria que eles fizeram. Então é surreal que um senador como Randolfo Rodrigues, que é o braço direito do STF, ele é o defensor perpétuo da esquerda, ele se irrita com as críticas que ele recebe dos lugares públicos e agora apresentou um projeto de lei chamado de assédio ideológico. Ele é um fidagal inimigo do presidente Jair Bolsonaro e não suporta ser questionado em público, quando as pessoas atacam ele na rua e perguntam as coisas. Então ele protocolou um projeto de lei polêmico, né, no qual ele pretende punir um crime que ele batizou de assédio ideológico. É um texto genérico, extremamente perigoso, porque um juiz que pode interpretar de várias maneiras aquilo ali, censura autoridades e poderes constituídos, pode ser passível de punição. Então, qualquer coisa que se diga para uma autoridade, aí, esses eleitos, a pessoa pode acabar na cadeia. Então, esse Randolfo aí redigiu essa proposta após ter uns vídeos deles compartilhados nas redes sociais, e em momentos que ele foi questionado pela sua postura vacilante e totalmente parcial perante o STF e o TSE. Ele não defende a população, ele não defende ninguém, ele só defende o lado dele e os bandidos. Ele está lá porque ele é o dono do Brasil. Então, interpelado por uma pessoa no aeroporto outro dia, aí, uma cidadã, ele perdeu a compostura e dizia: perdeu o mané, em tom de deboche. Então, esse senador do Amapá,
ele sempre restringiu a opinião e os direitos alheios, né? Foi dele, por exemplo, o pedido ao STF que quebrou o sigilo bancário e telemático dos grandes empresários brasileiros, aqueles 8 empresários, inclusive o velho da van, que tiveram uma conversa privada num grupo de WhatsApp ali e ele censurou as pessoas. Foi ele que ingressou com a ação para que o STF investigasse a viagem do vereador Carlos Bolsonaro quando ele foi à Rússia acompanhando o pai dele em fevereiro desse ano. Adicionou ao STF a respeito das declarações do Jair Bolsonaro sobre as jovens venezuelanas, também outra ação que ele moveu. E em outras ocasiões, a interpelação de Randolph impediu que um delegado da Polícia Federal fosse investigado, ele pediu para abrir CPIs, ele tentou derrubar o perdão que o presidente da República deu ao deputado Daniel Silveira, punido injustamente pelo STF, provocou a investigação de fake news sobre imóveis da família Bolsonaro, apresentou queixa-crime depois por calúnia e difamação e milhares de ações que ele passa dia e noite lá no STF, dorme no STF fazendo ações contra a população e contra o presidente. Então esse projeto de lei 2864 de 22, ele, se for aprovado, quem interpelar uma autoridade em público ou criticar poderá ser condenado a até 4 anos de prisão e pagar uma multa. E se o questionado for um político, jornalista ou artista, a pena se agrava, aumenta de 2/3. Então, o irônico dessa proposta do Randolph Falafina é que um dos parlamentares que mais critica em público seus oponentes é ele. Ele tem umas críticas desrespeitosas, contundentes, debochadas. Não existe ditadura pior do que não poder criticar um político que você elegeu. Isso aí é o fim da picada. Então, essas perseguições que o Alexandre de Moraes continua fazendo contra jornalistas, eu cito o caso do Alan dos Santos, que se tornou especialmente conhecido, porque quando ele começou a denunciar fatos e condutas de ministros do STF, ele foi acusado de disseminação de notícias falsas, que é um crime inexistente no nosso Código Penal, mas pelo qual tem a prisão preventiva decretada pelo Alexandre. Então, ele foi obrigado a fugir daqui, pedir asilo nos Estados Unidos, e ele era dono do antigo canal Terça Livre, considerado a maior fonte de informação do governo atual. Então, o jornalista foi vítima de 2 buscas e apreensões quando ele estava aqui em Brasília, ocasião em que sua mulher, grávida de 9 meses, teve uma arma apontada para sua cabeça por um dos agentes da Polícia Federal. Esse jornalista investigado, ele nem sabe por que ele está sendo investigado, quais as provas que tem contra ele. O inquérito foi nomeado como sendo o inquérito do fim do mundo pelo próprio ex-ministro do Marco Aurélio de Mello, e é um inquérito sigiloso e inacessível para qualquer um, incluindo os advogados. O Alexandre nega, mas ninguém consegue chegar no inquérito e tirar um xerox. Enfim, o dia 12 agora de dezembro, o Brasil vai acabar como democracia, como república. Nós vamos virar uma ditadura, tomara que não, né? Pior que a China, pior que a Coreia do Norte, pior que a Venezuela, pior que a antiga Alemanha nazista, a União Soviética, porque a Constituição é rasgada todo dia. Tem um louco aí que ele faz o que ele quer e esculacha todo mundo, prende quem ele quer. E os políticos ladrões e corruptos só pensam em se defender os seus próprios rabos, né? Os únicos que trabalham, que estão sendo alvo das perseguições são os deputados da base, Biaqui, Zambelli, Cabo Júnior e mais 10 parlamentares que tiveram suas redes derrubadas, porque eles são de direita. E não é o que fazer. O povo está, hoje, passaram o dia aqui atirando foguete, o pessoal está preocupado com os jogos da Copa. Eles não estão preocupados com o Brasil, com o futuro, com o emprego, com amanhã, não. Comunismo, eles não estão preocupados. Querem saber da picanha que o ladrão prometeu. Então, meus amigos, diante desses fatos dolorosos, que eu nem queria falar, quem quiser saber mais sobre comunismo e como foi que o Brasil chegou até aqui, nessa situação, peço que se inscreva no meu canal, César Ramos da Extravox, que segunda-feira eu vou começar a fazer aulinhas sobre marxismo, socialismo, comunismo, história do Brasil e sua república, direito e justiça. Né? E nessa área de direito e justiça eu entendo um pouco por ser operador de direito. Então essas mini aulas aí, vai ter uma farta fonte de consulta que tem até na internet, livros, vídeos, filmes, fatos históricos, para que as pessoas comuns entendam, tenham acesso a esse material e conheçam o inimigo que nos oprime e o perigo que estamos vivendo. E como é que nós vamos sair dessa situação? Só com conhecimento mesmo.
Por favor, então, pessoal, inscreva nesse canal, compartilhe esses vídeos aqui e vejam as consultas, as fontes que eu coloco aqui, os livros, os filmes, os vídeos para ver. E isso tudo é uma coisa que a gente oferece gratuitamente porque eu sou um patriota, é uma solidariedade cristã que eu quero fazer com as pessoas, com meus amigos, com vocês, para os meus filhos, pelos filhos de vocês, pelos nossos netos, que as pessoas estão indo num buraco sem saída e nós temos que agir, temos que fazer alguma coisa. Até amanhã, pessoal.